Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Mas antes de começar o exercício, vamos dar uma breve introdução teórica sobre o que é som grave, som agudo e o que é o decibéis, certo? Sobre som grave e som agudo é fácil, pois a gente sabe diferenciar a voz de um homem e de uma mulher, porque a voz de um homem é mais grossa, é mais grave. Já a voz de uma mulher é mais fina, é mais aguda. E o que diferencia o som grave de um som agudo é a sua frequência. Quando a frequência é alta, o som é agudo. Quando a frequência é baixa, o som é grave. Se eu pegar um instrumento musical como violão, se eu tocar a corda mais grossa, eu tenho um som grave, que se assemelha à voz de um homem. Se eu tocar uma corda fina, vai ser um som agudo. Certo? Então, som grave, frequência é baixa. Um som agudo, a frequência é alta. E eu posso ter um som eu posso tocar esse violão de maneira bem devagar, bem fraca, produzindo como se fosse um sussurro, ou posso meter os dedos de forma bem intensa, de forma a produzir um som forte, intenso. Então, quando a gente fala sobre a intensidade do som, a gente usa uma unidade, que é o decibéis. Se a gente estiver sussurrando, igual a gente fala em uma biblioteca, a intensidade do som é em torno de 30 decibéis. Se a gente estiver numa conversa, como a gente está agora, a intensidade do som gira em torno de 60 decibéis. Se você estiver numa avenida, numa rodovia, com muito carro, o barulho que eles produzem está em torno de 85 decibéis. Já uma serra elétrica, o ruído que ela produz está em torno de 100 decibéis. Já o motor de um avião, que é um ruído muito forte, intenso, está em torno de 140 decibéis. Certo? Com base nisso, agora nós vamos resolver a questão número 55, que caiu no ano de 2016 do Enem. Certo? Lembrando, a prova é a prova azul. E antes de a gente falar do exercício em si, vamos mostrar o gráfico que vai cair nessa questão. O gráfico sempre vai ter dois eixos, horizontais e verticais. Repare agora a figura que está aparecendo. Na escala vertical, eu tenho decibéis, começando de menos 20 e indo até mais 20. E na escala horizontal, eu tenho a frequência em hertz. Mas reparem que esse gráfico foi um pouco mais difícil do que o normal, pois esse gráfico está numa escala logarítmica, na escala horizontal. Repare aí, na escala horizontal, a gente tem as numerações 20, 50, 100. Acima do 100 tem as numerações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E abaixo do 9 temos o 1000. Depois, novamente, tem a mesma sequência numérica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E embaixo do 9, 10.000. Como é que a gente tem que interpretar um gráfico dessa maneira? Como é que a gente faz a leitura desse eixo horizontal? Então vamos lá. Então começando. 20, 50, 100. Tudo agora que está acima do 100, do 2 até o 9, a gente vai multiplicar por 100. Certo? Então, lendo embaixo. 2, 50, 100. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agora vai se tornar 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. A última linha, bem apertadinha, perto do 9, é o 1000, que aparece lá embaixo. E agora a mesma sequência numérica, mais pra frente, né? A outra sequência numérica, de 2 a 9, eu vou multiplicar por 1000. Então esse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vai se tornar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 e 10.000. Certo? E uma dica muito importante. O Enem tem um enunciado muito grande. Então o que eu aconselho? Antes de você sair lendo todo o exercício, primeiramente, pegue a questão, a pergunta em si. Você vai em cima das alternativas e acha a pergunta. Certo? Igual nesse exercício. Qual é a pergunta? O que está perguntando? Fala o seguinte. Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada
pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Só lendo esse enunciado, essa questão, eu já tenho uma noção do que eu tenho que procurar ao ler o enunciado. Então eu sei que vai ter um alto-falante, uma caixa produzindo um som, e eu vou ter um microfone, ok? Esse microfone vai estar numa distância da caixa do alto-falante e vai distanciando, porque a pergunta fala como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então o que vai acontecer? Vai ter o alto-falante e eu vou ter o microfone que vai afastando desse alto-falante. Então o que acontece com a intensidade do som? A intensidade do som vai aumentar? Vai diminuir? Vai permanecer constante? Então é isso que a gente tem que tentar responder. Então vamos ler o enunciado. Questão 55 do ano de 2016, ok? Do Enem da prova azul. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis, dB, da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso, e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias, 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A figura 2 apresenta um diagrama para as condições das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo do alto-falante utilizado nesse experimento. Então vamos primeiramente analisar a figura 1, que tem um gráfico de decibéis em função da frequência. Então repare que eu vou ter 4 distâncias diferentes, 3 mm, 25, 51 mm e 60 mm. Ok? Vou ter o alto-falante e vou afastando o microfone. Repare que eu tenho 4 linhas. Essas 4 linhas elas vão se juntar lá em torno de 2000 Hz. Ok? Então em cima de 2000 Hz, independente da distância do microfone à caixa de som, a intensidade sonora é a mesma, o decibéis é o mesmo. Porém, todavia e entretanto, abaixo de 2000 Hz, o que acontece? Vamos pegar uma frequência específica para a gente analisar. Vamos lá no comecinho do gráfico, numa frequência igual a 50 Hz. Repara que a primeira linha tracejada lá em cima, 3 mm, ela tem uma intensidade quase de 20, uma intensidade de em torno de uns 15 decibéis. Já o 25 mm, a intensidade diminuiu, vai em torno de uns 9 decibéis. Então repare, cada vez que a distância do microfone se afasta da caixa, a intensidade sonora diminui. Sempre diminui. Diminui sempre para frequências abaixo de 2000 Hz. Certo? Então vamos tentar achar uma resposta que fala isso. A gente tem que achar uma resposta que fala que ou a frequência permanece constante acima de 2000 Hz, ou a intensidade sonora diminui para frequências abaixo de 2000 Hz. Olhando as alternativas, são 5 alternativas. E nenhuma delas fala que a intensidade permanece constante. Só fala que aumenta ou diminui. Ok? Olhando o gráfico, eu sei que ou permanece constante ou diminui, quando eu pego o microfone e afasto da caixa. Então, só me resta como alternativa correta a letra B ou a C, porque são as únicas que tem falando que a intensidade diminui. Certo? Mas repare a letra B. Diminui na faixa das frequências agudas. E agora a letra C. Diminui na faixa das frequências graves. Então, para a gente conseguir arrematar a questão e achar a alternativa correta, se é a B ou a C, eu tenho que ir na figura 2, que ele vai apresentar a faixa do espectro da frequência sonora. Então lá ele começa em 20 Hz, falando que é subgrave. Então de 20 Hz a 63 Hz eu tenho um subgrave. De 63 Hz a 250 Hz eu tenho o grave, o som grave. Então repare que a última faixa lá é o agudo. Está falando que o agudo ele começa em 5 kHz. O que é kHz? O quilo é 1000. Então na faixa de 5000 Hz. E o agudo vai até na faixa de 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz. Então repare que pela figura 1, eu sei que vai diminuir para frequências abaixo de 2000.
Se eu olhar na figura 2, abaixo de 2000 eu tenho quais tipos de frequência? Então abaixo de 2000, olhando a figura 2, eu tenho ou que a frequência é média ou média baixa, ou grave ou subgrave. Então pelas alternativas, ela diminui na faixa das agudas? Não, porque o agudo dá acima de 2000, então já não é a letra B. Então sobrou a letra C. Ela diminui na faixa das frequências graves? Correto. Porque abaixo de 2000 a gente tem subgrave, grave, média e média baixa. Certo? Então esse exercício é um exercício que cai muito no Enem, que é interpretação de gráfico. Para mim, o que torna esse exercício que a gente acabou de resolver um pouco complicado é porque ele tem na sua escala, na horizontal, a escala logarítmica. E é uma escala que a gente não está acostumado a ver. Porém, agora você já sabe como ler um gráfico na escala logarítmica. Certo? Então, a aula foi essa. Até mais. Eu te vejo na próxima aula. Tchau!